Dos 5 principais produtos exportados pelo Brasil, 3 são alimentos: soja, açúcar e carne bovina. O grão da soja é rico em proteínas, óleo, sais minerais e vitaminas, além de substâncias como as isoflavonas, capazes de contribuir na prevenção de doenças crônico-digestivas. O plantio da soja alcança mais de 40 milhões de hectares. A produção ultrapassou 150 milhões de toneladas. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, atrás dos Estados Unidos. E é o primeiro exportador, com cerca de 100 milhões de toneladas. O complexo soja, grãos e farelo é hoje a principal exportação do país. Em todos esses avanços, foi fundamental o papel da inovação e da pesquisa agropecuária. O cultivo da soja envolve mais de 250 mil pequenos, médios e grandes produtores em 20 estados. A soja é, de longe, a principal cultura do país em volume e geração de renda. Ela sustenta fábricas de máquinas, implementos, fertilizantes e defensivos e gera matéria-prima para as indústrias de biodiesel, automobilística, agroalimentar, farmacêutica, cosmética e outras. Sobre esses temas, Evaristo de Miranda conversa com o pesquisador Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja de Londrina. Ele tem doutorado em Biologia Molecular e Fisiologia de Plantas pela Universidade de Arkansas e é pós-doutorado no Centro Internacional de Pesquisas para a Agricultura do Japão. É membro titular da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E um dos pilares da sustentabilidade da nossa agricultura é o cultivo da soja. A soja é, para o Brasil, um dos principais, o principal, o complexo soja, item de exportação do país hoje, e a soja habita o nosso cotidiano, não apenas como alimento, mas também presente no biodiesel, presente em diversos produtos industriais, etc. Para falar sobre a soja e sobre os desafios que continuam diante dos produtores de soja, eu tenho a alegria de receber aqui no Brasil Verde o Alexandre Nepomuceno, o chefe-geral da Embrapa Soja. Bem-vindo ao Brasil Verde, Alexandre. Olá, Evaristo, é uma satisfação aqui estar no teu programa. Muito bom. Alexandre, antes da gente começar a falar já diretamente sobre a soja, você podia contar um pouco a sua história? Você não nasceu assim do lado de um campo de soja, não, né? Onde você nasceu? Como é que você chegou até o local que você se encontra hoje? Eu sou gaúcho de Porto Alegre, né? Mas na minha infância vivi muito na fazenda de alguns tios e me interessei pela agronomia. Me formei em agronomia em 86, né? Em seguida já fiz o mestrado lá na Federal do Rio Grande do Sul, em Fisiologia de Plantas, e ingressei na Embrapa em 1990. De 94 a 98 eu fiz o meu doutorado em Fisiologia Vegetal e Biologia Molecular nos Estados Unidos, né, e veio de lá para cá trabalhando aqui com pesquisa nessa área. Eu sou pesquisador da Embrapa há 34 anos, agora em janeiro eu estou fazendo, né, sempre focado na pesquisa, e nos últimos 3 anos aí assumi a chefia aqui do Centro Nacional de Pesquisa de Soja, a Embrapa Soja. Muito bom. E você vive hoje então em Londrina, é isso? Isso, estou aqui há 34 anos, já sou considerado pé vermelho aqui, que é o pessoal do Norte do Paraná chamado, né, de pé vermelho devido à terra roxa aqui da região. Hoje nós temos pessoas que assistem esse programa no Brasil inteiro, né? E a maioria delas nem tem vínculo direto com a agricultura, vivem nas cidades, né? A soja, talvez nem todos viram já uma planta de soja, mas é uma planta, vamos dizer assim, para quem não conhece, parecida com o feijão, né? É um legume, uma leguminosa, ela dá vagens, dá uma semente, seca, é colhida. Agora, com esse grão, a gente faz muita coisa. Você poderia dar um pouco um panorama, uma visão para as pessoas da relevância da soja, tanto na agricultura, na produção, como na parte das aplicações, dos usos que a gente faz disso? Com certeza, Maurício. Bom, a soja é uma leguminosa, né? Ela, o principal produto da soja no mundo, o principal uso é como fonte de proteína. Na verdade, é a principal fonte de proteína barata em abundância do planeta. Por isso a gente planta tanta soja, né? As pessoas às vezes até brincam, né? Por que vocês não plantam alimentos em vez de plantar soja, né?
mas na verdade a soja é a composição básica de muitas das rações para os animais, né? Se hoje nós temos proteína animal de qualidade, frangos, ovos, né? Bovinos, né? Porcos, a produção de leite, toda a base de alimentação desses animais é feita com base na proteína produzida pela soja, né? Muitos alimentos humanos também usam, né, a soja em sua composição. Então é por isso que é extremamente importante nós termos os níveis de produção de soja que nós temos hoje no mundo, né? O Brasil se tornou, né, nos últimos 5, 6 anos, o maior produtor de soja do planeta. E só para vocês terem uma ideia da importância dessa cultura para o nosso país, agora, na balança comercial que foi divulgada da safra passada, do ano passado, de 2023, né, a soja ficou em primeiro lugar, com 16% das exportações brasileiras, né? Depois veio o petróleo, né, a minério de ferro, o açúcar, o milho e, de novo, em sexto lugar, o farelo de soja, que é uma soja que já foi espremida, tirado o óleo, né, ela é trabalhada, então você tem um valor agregado ali, e é esse farelo de soja que basicamente é usado nas rações. Se você juntar os dois, isso dá praticamente 20%, né, 20% das exportações brasileiras, né, que corresponde em torno aí de 62 bilhões de dólares. Então, vocês imaginem a economia brasileira sem essa cultura tão importante para a nossa economia, né? Então, o Brasil tem sido líder, né? O Brasil tropicalizou a soja é uma espécie originalmente regiões subtropicais, né? E o Brasil, com ciência e tecnologia, né, melhorando a genética da soja, adaptou ela para ser plantada em praticamente todo o nosso país, né? Foi através da genética, melhorando os solos dos cerrados, por exemplo, aprendendo a lidar com doenças, né, e insetos que ocorrem mais nas regiões tropicais, é o que fez hoje o Brasil se tornar líder mundial na produção desse alimento tão importante, não só para o Brasil, né, mas para o mundo como um todo. Em números redondos, né, nós estamos produzindo mais de 150 milhões de toneladas de soja e estamos exportando aí uns 100 milhões, né, dos quais 70% para a China, né? Então, olha a dimensão mundial, né, para a alimentação de aves e suínos. Eu costumo dizer para as pessoas que frango é um jeito de ensacar soja e milho, né? Você pode pôr em saco de aninhagem, em saco de plástico, mas tem um jeito de ensacar muito bom, que é frango, né? Que é suíno. Quer dizer, é a principal componente proteico, como você falou, da ração dos suínos. Então, no fundo, de manhã, quem toma café e come queijo está comendo soja, porque essa vaca recebeu concentrado de soja, não é? Comeu presunto, é soja, porque esse suíno está sendo alimentado com soja e por aí vai. Agora, você mencionou esses avanços na produção, não é? Não havia variedades para as regiões tropicais, a Embrapa teve um papel importantíssimo nisso, mas também no Brasil nós temos uma originalidade, não é? A gente consegue plantar soja sem usar adubo nitrogenado, né? Nos Estados Unidos eles plantam soja com nitrogênio. Eu trabalhei na França há muito tempo, lá tem um pouco de soja, eles usam nitrogênio, mas no Brasil, o que é essa tecnologia e o que isso representa para a economia e para o meio ambiente no Brasil? De novo, né? Ciência e tecnologia nos transformou, nos trouxe onde nós estamos, né? A média de produtividade na década de 70, quando começou o boom da soja no Brasil, né? 70, 80, era 1.700 quilos por hectare. Hoje a média nacional tem 3.600 quilos por hectare, né? E são várias tecnologias que permitem, né, nós temos esses patamares de produtividade, né? Uma delas é essa que tu falou, a fixação biológica de nitrogênio, né? Existe uma bactéria que se junta na raiz da soja e pega o nitrogênio do ar e dá para a planta, né? Então, o nitrogênio utilizado da soja no Brasil, e o Brasil é líder disso, né? Praticamente toda a soja produzida no Brasil não usa nitrogênio feito à base de petróleo, e isso permite uma economia tremenda para os produtores, mas também possibilita uma redução das emissões de gases de efeito estufa. Números, por exemplo, publicados aqui pela Embrapa Soja, né,
os nossos pesquisadores, a doutora Maria Ângela Hungria, que é uma pesquisadora extremamente renomada mundo afora, mostram que só na safra passada, por não usar nitrogênio químico na produção de soja, né, nós deixamos de emitir para a atmosfera mais de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Ou seja, o Brasil, né, na cultura da soja, quando a gente fala soja, na verdade a gente está falando do sistema produtivo, porque no Brasil você tem a soja, depois o milho, você pode botar pastagem, né? E então a gente consegue fazer, como eu brinco, fazer fotossíntese 365 dias por ano para produzir alimentos, né, biocombustíveis e fibras, né? E ao mesmo tempo conseguimos sequestrar carbono e reduzir emissões usando práticas como essa da fixação biológica de nitrogênio. Então ninguém no planeta consegue fazer uma agricultura de maneira tão sustentável como nós temos feito aqui no Brasil. E é por isso que nós aqui na Embrapa Soja, inclusive, lançamos um programa chamado Soja Baixo Carbono, que é justamente para mostrar em números o quão sustentável é a produção de alimentos, né, especificamente no caso da soja aqui no Brasil. Nós temos também o plantio direto, o Brasil é líder mundial em plantio direto, em torno de 70% da nossa área é feita em plantio direto, onde você preserva a palhada, né, isso sequestra carbono, né, preserva a água no solo, então quando tem esses eventos climáticos, né, de seca que a gente tem observado, você sofre menos. Então são práticas que poucos países têm a capacidade de fazer na escala que o Brasil faz. Então, inclusive, esse projeto Soja Baixo Carbono, ele visa mostrar isso, né? Mas tu estava falando, Evaristo, sim, o Brasil produziu na safra agora passada 155 milhões de toneladas de soja, em torno de 60% disso foi exportado e 80% desses 60% foi para a China. O que é legal de nós termos assim, um grande consumidor, mas também, né, é importante que a gente esteja atento, porque a China também está muito de olho na África, investindo ali para aqueles países começarem a produzir grãos. Então, cada vez mais, o que o Brasil tem que fazer é agregar valor. É o que a gente já faz, né, com a soja, com o milho, para fazer a ração, para produzir o porco, né, o leite, o ovo, né, o frango, exportar. O Brasil é o maior exportador de carnes do mundo. E só conseguiu chegar a isso por ter níveis de produção de grãos, de soja e milho, né, que nós atingimos, né? Então é importante o Brasil cada vez mais agregar valor. E uma das coisas que a gente tem que estar atento é, por exemplo, essa transição energética, né? Pelos volumes de soja que nós produzimos, e principalmente os volumes de óleo que temos, a soja, o óleo de soja é uma grande porta para que, e a gente já está vendo isso, né? Várias refinarias no Brasil fazendo essa transição, de poder usar, em vez de petróleo, começar a usar óleos vegetais para produzir o HVO, o SAF, que é o combustível de aviação, né? E a soja, pelos volumes, ela é uma porta, né, para que a gente aproveite mais essa biodiversidade do Brasil. Nós temos o dendê, a macaúba, né? Então vai ser uma porta que se abre para se usar cada vez mais óleos vegetais para a produção de biocombustíveis, né? Então é uma oportunidade que o Brasil realmente tem que investir. Eu queria pontuar para quem está nos assistindo duas coisas no que o Alexandre falou, né? Esse plantio direto é um jeito de plantar sem arar a terra. No Brasil não se ara mais a terra em toda essa agricultura moderna. Você plantou a soja, você planta diretamente na palhada, na palha que sobrou do milho, por exemplo, do ano passado, e depois você planta também o milho em cima da soja sem ter que arar. E a aração era uma operação muito pesada. No mundo, em média, 40% do diesel que é usado pelo trator é usado para aração. Então, imagine a economia, né, de diesel, de tempo, redução de emissões. Então, tudo isso os pesquisadores da Embrapa Soja têm quantificado, não só para mostrar, mas para demonstrar a eficiência do Brasil nessa atividade, né? Agora, a soja ainda tem muitos desafios pela frente, não é? Nós temos muita coisa para avançar. Mas antes da gente entrar um pouco nesse futuro, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já conversando com o Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja. Olá, estamos de volta com o Brasil Verde, conversando com o Alexandre Nepomuceno, chefe-geral
da Embrapa Soja, esse centro de pesquisas tão importante para o Brasil, situado lá em Londrina, no Paraná. E na primeira parte do programa nós conversamos sobre a importância da soja, não é? Tanto em termos de produção para o Brasil, de fazer entrar divisas, né? Um grande item de exportação do país, mas também sua presença na alimentação, e até ele deu exemplo como combustível renovável. Talvez quem está nos assistindo não se dê conta, mas todo o diesel utilizado nos ônibus, no transporte, nos caminhões, ele contém uma parte de biodiesel. E esse biodiesel, no Brasil, 80% essencialmente, ele é feito de óleo de soja. Então, quando você pega ônibus, você está sendo beneficiado pela produção da soja, não é? E assim, isso está se ampliando no Brasil. Agora, a pesquisa precisa sempre de investimentos, precisa de novidades, não é? Para enfrentar novos problemas, mas também até para antecipar coisas que às vezes nem é problema ainda na agricultura e os pesquisadores já veem técnicas, já veem possibilidades. Você poderia nos colocar um pouco as perspectivas hoje aí no centro da pesquisa com a soja? Quais são suas prioridades, não é? Eu ouvi dizer que vocês estão trabalhando com edição genômica até no caso da soja, não é? Explica um pouco isso para as pessoas que estão nos assistindo. Acho que é o papel da ciência, né, da ciência de uma empresa pública como a Embrapa, né, ter o pé no chão, estar atento aos problemas de hoje, né, mas também estar olhando o médio e longo prazo, né. Coisas que nós temos trabalhado assim bastante pesado aqui na Embrapa Soja, a questão dos bioinsumos, né. O Brasil tem 25% da biodiversidade do planeta. A gente tem olhado muito micro-organismos, né, fungos, bactérias, né, etc., vírus que podem ser usados no controle de pragas e doenças. A gente tem que aproveitar melhor isso para reduzir custo, aumentar a sustentabilidade, né. A questão de agricultura digital, ela veio para ficar, né. Então, nós aqui, inclusive, a Embrapa, o Centro Nacional de Pesquisa de Soja, a Embrapa Soja de Londrina, nós tornamos a nossa fazenda uma fazenda digital, né. Ela está toda conectada para que a gente possa ter parceiros e desenvolver aqui algoritmos, aplicativos, equipamentos, né, sensores para detectar, por exemplo, doenças em tempo real. Tudo isso a gente está trabalhando aqui na Embrapa Soja em parceria com startups e outras instituições, né. O projeto Soja Baixo Carbono, acho que é extremamente importante, né, para mostrar a sustentabilidade da agricultura brasileira em números, eu já comentei. E a questão da genética avançada, né, nós tivemos aí os transgênicos que iniciaram ali em meados de 95, 98, estão sendo plantados há mais de 25 anos, foi uma tecnologia extremamente importante, né? O plantio direto ele só se tornou viável em larga escala no Brasil por causa das plantas resistentes aos herbicidas, né? Redução de inseticidas com as plantas resistentes a insetos, né? Infelizmente, foi uma tecnologia que foi muito polêmica, né? Na agricultura, porque a gente já usa ela em outras, muito antes, né? Em outras frentes. Mas a Embrapa, e nós aqui na Embrapa Soja, acompanhamos o estado da arte, né? Tem tecnologias novas agora, como a edição gênica, onde você não precisa mais o transgênico, né? Pegar um gene de uma outra espécie e colocar, por exemplo, na soja. Eu posso olhar o DNA da soja e olhar toda a diversidade que ela tem e usar essa técnica de edição gênica famosa, e CRISPR, né? Que até as autoras ganharam o prêmio Nobel agora em 2020, né, e fazer pequenas mudanças, né. Nós estamos fazendo isso, por exemplo, desenvolvemos uma soja com tolerância à seca, né, desenvolvemos uma soja onde a gente reduziu os teores de um fator antinutricional que dificulta a digestibilidade, né. Quando você dá ração à base de soja, você tem que desnaturar, né, destruir esses fatores antinutricionais. Nós estamos fazendo isso mexendo no DNA da soja, mas pontualmente, né? E uma outra uso que a gente está feito foi, inclusive, o exemplo que eu dei, né? De melhorar, né, a qualidade do óleo de soja. A gente estava falando, você comentaste, né? O biodiesel brasileiro, 80% é soja. Só que o óleo de soja, se a gente for comparar com outros óleos, ele não tem uma qualidade tão elevada. O que a gente está fazendo é mudar, usando a edição gênica, mudar um pouquinho o DNA da soja para fazer que ele tenha um óleo que sejam com qualidades próximas, por exemplo, ao óleo de oliva, ao óleo de girassol, de canola. Isso já está sendo feito nos Estados Unidos em larga escala, né? Já existe uma previsão que em 2026, nos Estados Unidos, eles vão ter essa soja
de melhor qualidade de óleo, em torno de 5 milhões de hectares, e nós aqui estamos correndo para também ter as variedades da Embrapa, né, as variedades de soja com essa qualidade de óleo superior. Né? O principal produto da soja é a proteína. A gente quer que o óleo também passe a ser um óleo de melhor qualidade, não só para alimentação humana, mas também para o uso como biocombustível. Olha que coisa extraordinária, né? Quem está nos assistindo, quando a gente fala de edição genômica, é assim, os nossos genes, os nossos cromossomos, é como se fosse um livro, né? É um livro, está escrito ali a receita para produzir um ser humano, né? Quando o óvulo é fecundado, tem ali uma biblioteca de livros que vão ser lidos. Agora, tem umas páginas que às vezes a gente nunca lê, não é? Tem umas páginas que só se lê de vez em quando. Agora, na edição genômica, você pega lá uma frase no livro e altera, não é? Quer dizer, você não traz o gene de um camarão ou de outro animal e introduz na soja. Não é transgenia. É simplesmente a edição nesse livro. Por isso chama edição, como a gente faz em livros, não é? E agora, essas mudanças com ciência, claro, sabendo como fazer isso, né, permitem essas coisas extraordinárias. Ampliar a resistência da planta seca, melhorar o teor em óleo, produzir um óleo de melhor qualidade. Já pensou um óleo de soja que se aproxime ao azeite de oliva? Por isso que é importante apoiar o investimento em pesquisa, o investimento em ciência. Essas coisas não se faz assim com alicate e com picareta, não. É preciso laboratório, gente formada, né? E persistência. Às vezes você leva... Eu vejo os colegas da Embrapa que trabalharam com trigo. Hoje nós temos umas variedades aí que estão tendo grande sucesso nos cerrados, mas foram 17 anos para chegar nisso. E eu lembro quando eu fazia 10 anos de trabalho, eu tive que defender esse pessoal na Embrapa para dizer, gente, tem que esperar, tem coisa em pesquisa que não acontece da noite para o dia, não é? E não podemos fazer as coisas assim achando com simplismo, né? Quer dizer, eu parabenizo aí o Centro da Soja por essas iniciativas. São vários programas, cada um deles a gente poderia fazer aqui uma conversa um dia, né? Ou com os pesquisadores responsáveis, para que as pessoas conheçam mais essa cultura extraordinária, né? E a soja tem também, talvez você pudesse fazer um pequeno comentário para quem está nos assistindo, para quem está preocupado com cosmética, com beleza, com saúde. A soja tem várias substâncias, né, que se prestam a isso, que entram na indústria farmacêutica, que entram na indústria de cosméticos. Dá para falar um pouquinho disso, só como informação assim para as pessoas? A soja é usada milenarmente, né? Na China, no Japão, né? E esses povos, eles até hoje, né, se alimentam muito da soja porque ela tem flavonoides, várias substâncias antioxidantes que permitem, né, que facilitam, que ajudam na qualidade, na melhora da saúde das pessoas, né? Na indústria de cosméticos, vários adjuvantes, né, várias substâncias, né, para rejuvenescimento, tem como na sua base produtos à base de soja, principalmente esses antioxidantes, né? Então é uma cultura bastante interessante do ponto de vista para alimentação, mas também para esses outros usos, né, para a saúde humana, e agora essa grande nova frente que é na questão de combustíveis sustentáveis. Nessa área, inclusive, de transporte e combustíveis, para que as pessoas fiquem a par, não é, dessas coisas e possam até comentar com os colegas, não é? Uma coisa extraordinária é o caso dos pneus, né? Porque o pneu ele tem borracha e ele tem uma faixa de rodagem. Essa faixa de rodagem do pneu é uma borracha diferenciada. Se ela for mole, é muito bom, ela adere bem, evita acidentes, não derrapa, dá um bom rendimento para o motor, mas desgasta em 2 minutos. Né? Se ela for dura demais, é claro, vai ter uma duração grande, mas ela vai patinar, vai derrapar, etc. Então o pessoal colocava ali silício, vamos dizer assim, uma espécie de uma areia moída ali para que isso... E essa combinação era muito difícil no caso do pneu, né? E a solução, recentemente, né, foi encontrada no óleo de soja, né? Já 40%
dos pneus de máquinas, etc., nos Estados Unidos, incorporaram. Você pode atualizar sobre isso, as pessoas que estão nos escutando? Sim, tem empresas famosas, de produtoras de pneus dos Estados Unidos, que já vieram para o Brasil, que estão fazendo pneus que variam na sua composição de 40% a 60% de óleo de soja. Mas não é só pneu, é asfalto, é borracha de tênis, né? São fibras para a produção de roupas, né? Adjuvantes para usar na produção de tinta, tudo isso tem sido feito à base de soja, né? Então é uma cultura, como eu te disse, que nós temos que agregar muito mais valor do que a gente já agrega na soja brasileira, né? Como a gente estava comentando, 60% é exportado. A gente tem que começar a fazer mais usos e agregar muito mais valor, né, a essa soja que é produzida aqui no Brasil, não exportar tanto grão. Acho que tem que sim que exportar o grão, aproveitar essa grande oportunidade dos mercados consumidores, mas cada vez mais aproveitar, trabalhar a indústria brasileira, né, ter programas de governo que trabalhem a indústria brasileira para aproveitar melhor essa diversidade que nós temos na soja, tanto do seu lado da proteína, que é importante, né, nos alimentos como um todo, mas também dos óleos e de outras substâncias que a soja possui, né, que já vem sendo usada, mas que a gente pode usar com muito mais proveito, né, aqui no nosso Brasil. Alexandre, eu ia te dar uns 2 minutos para encerrar, mas essa sua fala foi perfeita. Eu te passo a palavra para alguns segundos para você fazer o seu encerramento, agradecendo muito sua participação no programa. Isso foi uma satisfação estar aqui contigo. Eu acho que o agronegócio brasileiro é o carro-chefe da nossa economia. Só agora, o ano passado foi 1,2 trilhões, né, de valor bruto de produção, que isso gera de emprego, movimento na nossa economia. A gente só chegou aqui, né, com ciência e tecnologia, né, tropicalizando culturas como a soja, estamos fazendo isso com o trigo, né? Então, para continuar sendo competitivo, para manter tudo isso que nós conquistamos, só com ciência e tecnologia. E ciência e tecnologia não é do dia para a noite, são investimentos de médio e longo prazo, né? Então, eu acho que esse é o meu recado final. O Brasil tem que continuar investindo em ciência e tecnologia de forma pesada, da ciência básica à ciência aplicada na agricultura. Eu agradeço muito sua participação, agradeço também a todos que nos acompanharam nesse programa e convido-os a estarem de novo conosco a semana que vem em mais um Brasil Verde. Até lá!